Podemos ler, amados? Vamos. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Amém, amados? Até aqui. Esse é um texto bem no comecinho de tudo, né? Lá no livro de Gênesis, está falando sobre os filhos de Adão, de Eva, né? Os primeiros filhos que eles tiveram muitos filhos depois, mas os primeiros filhos foram esses, né? Caim e Abel. E a gente começa a aprender desde o início a gente começa a aprender sobre a relação da criatura com o Criador, do homem com Deus, né? E a Bíblia Sagrada tem esse propósito, esse objetivo, de nos ensinar a respeito de Deus. Quanto mais nós conhecemos uma pessoa, mais íntimo a gente fica dessa pessoa, não é verdade? A gente vai conhecendo. Quanto mais você conhece, mais você se apega, né? Temos pessoas no nosso círculo de amizade, são pessoas que a gente conhece pouco. Não tem tanto amizade, mas tem pessoas que a gente convive mais. Vai na casa dela, vem na nossa casa, então você pega, né? Conhece mais a pessoa, seus hábitos, seus desejos, seus sonhos, assim por diante. E não é diferente no nosso relacionamento com Deus. À medida que nós vamos conhecendo a Deus, nós vamos nos apegando cada vez mais a Ele. E esse texto, para mim, sempre me ensinou muito a respeito desse relacionamento com Deus, porque ele ensina sobre o coração que agrada a Deus. Basicamente é isso. Vocês viram o texto que nós lemos aqui, que houve um momento em que os meninos, não sabemos que idade que eles tinham aqui, já deveriam ser homens feitos já, né? Porque Abel, um dos meninos, se tornou pastor de ovelhas. Esse era o ofício dele, cuidava de ovelhas. E Caim era lavrador, então cuidava da terra. Então teve um tempo que cada um desses meninos, eu sou menino, mas não sei a idade deles, né? Cada um deles trouxe uma oferta ao Senhor. O texto não diz em nenhum momento, não indica que isso foi algum ensinamento de Adão ou de Eva, que eles mandaram os seus filhos darem o dízimo ali, dar aquela oferta. Não há nenhuma menção nisso. É algo que nasceu no coração deles, né? Desde o princípio dos tempos, né, a gente percebe isso, que Deus já, quando criou o homem, criou esse sentimento que nós temos, esse sentimento que apareceu no coração de Abel e de Caim. Isso é um sentimento que vem de Deus, né? Quando Deus criou o homem, diferentemente dos animais, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Nenhum animal é semelhante a Deus, mas o homem é. Nós somos criados, nós temos muito de Deus em nós. Deus nos criou e grandes características de Deus estão em nós. E uma delas é essa, um desejo de retribuir a Deus tudo aquilo que Ele dá a nós. Então a gente vê que os corações aqui de Abel e de Caim, cada um trouxe da onde? Nesse tempo não existia dinheiro, não existia, né, nada financeiro. Cada um trouxe daquilo que ele fazia. Abel trouxe das suas ovelhas e Caim trouxe lá da terra, do fruto da terra. Só que o interessante aqui nesse texto é que Deus se agradou da oferta de Abel. A gente conhece bem essa história.
mas ele não se agradou da oferta de Caim. E é isso que começa a nos fazer pensar a respeito. Porque a Bíblia é um livro que estimula a nossa inteligência. A Bíblia não é um livro que te ensina a ser ignorante. A Bíblia te ensina a ser uma pessoa sábia e inteligente. É isso que ela faz. Então, diante dessas coisas, nós não queremos ser apenas pessoas religiosas, que cumprem obrigações religiosas. Nós queremos entender as coisas. Deveríamos ser assim. Queremos entender. E quando a gente vê um texto como esse, a gente sempre procura entender por quê. Por que Deus se agradou de Abel e não se agradou de Caim? Recentemente eu preguei uma palavra aqui, falando um pouco de Caim, que a própria palavra, os próximos versículos, mostra que Caim estava num caminho muito errado, que estava acontecendo dentro do coração dele. O sentimento dele não estava bom. E tanto é que esse sentimento cresceu, tanto que ele chegou a um ponto que ele acabou matando seu irmão Abel. Mas particularmente nesse texto existe algo que me chama a atenção, que eu queria sempre compartilhar isso com os irmãos, que a gente começa a ver o sentimento de cada um deles. Acho que isso dá uma pista para nós, uma das pistas, me parece uma pista forte, porque que Deus agradou de um e não de outro. O que me chama a atenção é isso, que Abel, quando ele foi trazer uma oferta ao Senhor, no versículo 4, diz assim, que Abel, o versículo 3, que fala primeiro de Caim. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Que fruto é esse a gente não sabe. Mas Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Mas quando fala de Abel, que é interessante. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Isso já muda tudo aqui. O que são primícias? É o melhor. É o melhor que ele tinha. Quando ele foi ofertar ao Senhor, ele foi ao rebanho dele procurar lá o que? Uma ovelha. Ele era pastor de ovelhas. Uma pessoa que não tem coração, o que ele ia procurar? Bom, vou procurar uma ovelha meia caída, vou procurar uma ovelha cega, que não faz falta, procurar uma ovelhinha manca, sei lá, né? A procurar uma coisa que não vai fazer falta para ele, né? Isso às vezes é o natural de muita gente, em relação a Deus, mas não é o caso de Abel. Abel, diz o texto, que ele trouxe das primícias do seu rebanho, a melhor, ele procurou a melhor ovelha, a mais bonita, a mais linda, a mais gordinha, da gordura, que ele fala da gordura, a mais gordinha, a mais bonita, ele trouxe o melhor que ele tinha ao Senhor. Quanto a Caim, diz que Caim trouxe do fruto da terra. Parece que o texto diz assim, ele trouxe qualquer coisa, o que estava mais perto, mais próximo para ele, trouxe. Claro que Deus não se agradou da oferta de Caim, não somente por isso, não é somente por isso, né? Existiam outras coisas, como a gente já viu, no coração dele, mas aqui, essa parte, ela é importante. Essa parte nos ensina sobre o nosso relacionamento com Deus. O que Deus procura de mim? Como que é o meu coração diante de Deus? A gente começa a mudar quando o nosso coração começa a desejar dar ao Senhor o melhor do que nós temos, do melhor que nós somos. Quando nós pensamos em Deus, quando a gente pensa em dar alguma coisa, ou de fazer alguma coisa, a gente procura fazer o quê? Dar o melhor. Nós somos, muitos aqui são obreiros.
Você pode servir na casa do Senhor, há tanta coisa para se fazer, você pode servir na casa do Senhor, ajudar na obra, né? Um pode fazer de qualquer maneira, quando tem tempo, essa ideia, faz rápido, de qualquer jeito. Mas quando você tem um coração para Deus, você quer fazer sempre o melhor que você pode. E o que a gente entende é que Deus é aquele que sonda o coração. Deus não está preocupado com a aparência. Deus não está preocupado com o dinheiro. Deus não está preocupado com a ovelha, nem com o fruto da terra. A gente percebe que o que Deus olha é o coração. É o que transparece. Nós estamos aqui na presença de Deus, estamos adorando a Deus aqui, viemos na casa de Deus para ter uma comunhão com Ele, mas eu percebo que o que Deus procura sempre é o teu e o meu coração. É o que aparece, está transparente para Ele. Aí eu estou adorando a Deus aqui, eu posso estar com a mão levantada, não vejo a hora de chegar em casa, estou com uma fome, a mente pode estar, né? Com a mão levantada e a mente viajando, longe. Quer ver outra coisa que é muito paralelo a isso, se vocês vão lembrar, quando Jesus está no templo, que ele se assenta, lá no templo existia um lugar que chamava gasofilácio. O que era o gasofilácio? O gasofilácio era um lugar, uma urna grande que tinha lá, onde as pessoas depositavam as suas ofertas, os dízimos ali, né? As pessoas traziam, vinham para o culto, na igreja, lá no templo, e lançavam ofertas ali. Teve um dia que Jesus sentou do lado, ficou ali perto, olhando. Estranho. Ele ficou ali olhando, sentado. Os discípulos ficaram ali perto dele, sempre perto dele, lá dentro do templo, sentaram ali, e ele ficava lá olhando. E várias pessoas vieram e jogaram suas ofertas, seus dízimos, jogaram lá, lançaram lá. Mas vocês lembram bem de uma senhora, uma senhorinha, que foi lá e jogou 2 moedinhas. Quanto? Sei lá, R$2? 2 moedinhas de R$1? Ou 2 moedinhas de 50? Não sei, não fala o valor, né? Mas ela foi lá e lançou 2 moedinhas. E o que Jesus faz? Jesus está observando todos, mas aquela mulher chamou a atenção. E aqui mostra, a primeira coisa, que Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. E Ele conhece o coração. Assim como o Pai vê o coração, Jesus também viu. Ele disse para os seus discípulos, aproveitou para ensinar e disse assim: olha, está vendo? Toda pessoa que entrou aqui, todas, Ele falou, colocou ali, deu ali o que não lhe faz falta. Perdão. O que não lhe faz falta. Mas essa mulher, ela deu tudo que ela tinha. Quem é essa mulher? Qual é o nome dela? Mas ela tocou no coração de Deus. Você entende? O que moveu aquela mulher? Ela podia dizer: não, eu sou pobre, eu sou uma senhora pobre, eu não tenho dinheiro, só tenho essas 2. Você acha que eu vou dar? Você acha que Deus vai se importar? Né? Para que Deus vai se importar com isso? Eu vou segurar, não posso, eu tenho que comer, eu tenho que fazer alguma coisa com esse dinheiro. Bom, ela podia pensar 1000 coisas. Ela não era obrigada, ninguém estava obrigando a ela a isso. Você não é obrigado a dar dízimo, dar oferta na igreja. Olha, se você não tem coração, não dê. Eu te peço, não dê nada na igreja, nada, nem um centavo, nenhum. Porque isso aqui tem que se mover por esses sentimentos. Você entendeu? Está me seguindo aqui? O que tem que mover a gente é isso. Quando eu faço de coração. E o Senhor Jesus olhou aquela mulher. Ela não precisaria ter colocado, mas ela disse: o que eu vou dar para Deus? Eu não tenho nada, eu sou pobre. Eu tenho essas 2 moedinhas. Senhor, eu não tenho nada, mas eu vou dar tudo que eu tenho aqui. Tudo que eu tenho é isso. Ela amava a Deus. Você entendeu? Ela amava a Deus e deu o seu melhor. Então
Então é isso que tem que pautar a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, tem que ser nessa base. Não da religiosidade, não da aparência, não da hipocrisia, do fingimento. Não é disso. É de sentimentos genuínos para com Ele. Ele conhece. O que é lindo nele é que Ele conhece o teu coração, o nosso coração. Então faça uma coisa: dê o melhor que você puder na sua vida. Dê o melhor. A Bíblia, a palavra de Deus vai tão mais longe, porque ele começa a ensinar tudo, porque ele diz que aquilo que você dá no reino, ele chama isso de semente. Olha que coisa interessante. Ele chama de semente. Para que serve uma semente? Você planta e nasce, e cresce, e dá fruto, não é? Você pega uma semente de tomate, você lança na terra, cuida ali, vai nascer um pé, e desse pé vai dar uns, sei lá quantos, 10, 15 tomates, e ele compara que quando você dá, não é só você dar, mas quando você dá de coração, isso se multiplica. Há uma palavra de prosperidade. Sabe por que nós somos dizimistas? Nós somos dizimistas porque a gente sabe que existe bênção, que existe multiplicação. Então, meu querido, eu não poderia deixar de hoje vir aqui ministrar. De vez em quando eu faço questão de ministrar as ofertas, para que eu possa compartilhar com os irmãos sempre aquilo que eu tenho aprendido. E aquilo que tem sido bênção na minha vida, na vida da minha esposa, né? Nós temos visto, não é? Quantas bênçãos, como que Deus nos fez prosperar. Eu não recebo o salário da igreja, gente. Eu não tenho nada contra quem recebe. Mas eu sempre procuro dizer, eu tive meu trabalho, até recentemente trabalhei, quase 40 anos eu trabalhei, né? Vocês que são jovens aí vão se lascar muito ainda no trabalho. Mas eu fiz minha parte, eu trabalhei quase 40 anos. E hoje, com essas mudanças nas leis aí, não é no Brasil não, no mundo está assim. Os jovens vão ter que trabalhar até 65 anos. Jesus, amado, é muito tempo. Não tem jeito, é assim o mundo que você vive. Mas se você fizer a coisa certa, você vai ser uma pessoa abençoada, próspera. Nunca vai te faltar nada. Pelo contrário, vai sobejar. Porque Deus vai abençoar a semente da tua mão. Por isso, não deixe, meu querido, de dizimar. Ah, pastor, eu queria ter mais. Você quer ter mais? Quer? Então semeie mais, porque Paulo disse o seguinte: aquele que semeia pouco, colhe. E quem semeia muito, colhe. Não sou eu que disse, não é o pastor que disse. Embora tenha um monte de picareta aí, usando a Bíblia, usando o nome de Deus para ganhar dinheiro e enganar o povo. Existe, infelizmente. Sempre existiu, não é hoje não, gente. Desde o tempo de Paulo, desde o tempo de Jesus. Jesus já falava desses picaretas aí. Sempre vai existir, não tem jeito. Mas nós não precisamos nos preocupar com eles. Deus vai cuidar deles. Mas nós queremos ter um coração que agrada ao Senhor. Você pode dizer amém a isso, amado? Então nós vamos orar. Você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, você que não trouxe, mas não importa. Importa que você hoje ouviu uma palavra, que eu sei que o Espírito Santo vai fazer uma obra com isso no teu coração e no meu coração, cada vez mais. Amém, amados? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós temos ainda, Senhor, muito para aprender, muito ainda. Essa casa é como uma academia. Essa casa é como uma universidade. Nós temos aprendido muitas coisas boas nesse lugar. E nós queremos sim, Senhor, ter um coração que seja agradável a Ti. Nós queremos que o Senhor nos dê um coração semelhante ao coração de Abel, que deu o melhor que ele tinha para Ti. E nós queremos Te dar o melhor e pedimos perdão toda vez que nós erramos nessa área, toda vez que Te demos aquilo que não nos fez falta. Senhor, nos ajuda a fazer para Ti
a dar a Ti, Senhor, porque o Senhor deu tudo por nós. O Senhor deu o Seu Filho unigênito para morrer por nós. O Senhor nos deu salvação, filiação. O Senhor nos deu a vida eterna. O Senhor nos deu saúde, o Senhor nos deu paz. O Senhor é aquele que nos dá alegria para viver a cada dia. Por isso, meu Deus, que nessa noite, Pai, essa palavra possa produzir frutos dentro dos nossos corações. Nos ajuda, porque nós desejamos isso e oramos por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém, amados?